Dizer que o SATED, né, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos, para vocês entenderem um pouquinho, assim, os sindicatos no Brasil foram criados a partir de uma lei de 1978, que aconteceu em Brasília, embaixo de uma lona de circo, né, onde eles quiseram ajudar a organizar um pouco mais os artistas, né, para que não fosse só a faculdade a formadora de artistas, né? Até porque, por exemplo, na área do circo, né? Eu quero dizer que algumas vezes eu vou falar mais do circo porque também é a minha área, né? Eu sou mais especialista em teatro e circo. Não tem nenhuma universidade, né, no Brasil, então não teria nem como ter um comprovante para eles, né? Então se organizou, então o sindicato representa 136 profissões, né? Desde homem-bala, engolidor de fogo, todas essas profissões. E desde então a gente ainda não reformulou essa lei, né? E a gente sente que o sindicato também é uma resistência, né? Atualmente o sindicato sobrevive dos 10% dos espetáculos internacionais que acontecem no Brasil. E já existe um movimento desde o ano passado em São Paulo que eles entraram com uma lei querendo acabar com isso e tudo mais, né? Justamente quando vem os internacionais aqui, que em vez de levar a grana para fora, teriam que deixar, né, uns 10% para que a gente possa investir na nossa estrutura, estão querendo acabar com isso também. E acho importante, né, que o SATED ele ficou 10 anos fechado por causa de desorganização da nossa própria categoria, e foi em 2009 que a gente conseguiu retomar o sindicato, né? Então, desde lá, a gente vem tentando ajudar, né, porque é uma ferramenta de representação, tanto que a gente indica pessoas para o Conselho Estadual de Cultura, para a diretoria da Companhia de Arte, e para o Conselho Municipal também. Então, ele é uma ferramenta importante de resistência também, né? Mas sempre há aquela luta nas eleições e tudo mais, né? Isso tudo vai acontecer. Dizer também que, além disso, eu sou presidente da Casa do Artista Rio-Grandense. A Casa do Artista Rio-Grandense eu conheci depois que eu comecei a luta dentro do SATED. E vi que a casa também estava abandonada, sem diretoria há 2 anos. E lá por 2011 eu assumi lá a Casa do Artista Rio-Grandense. Interessante, né, que ela foi criada em 1949. E o Clube de Cultura foi em 1950. Eu imagino o movimento desse pessoal nessa época, né? O movimento de cultura, de resistência que eles tinham nessa época, porque a Casa do Artista foi criada justamente para abrigar os artistas com mais de 60 anos que tinham dificuldades e tudo mais. Naquela época, quem fez isso foram os atores de rádio-teatro, era um movimento do rádio-teatro, né? Era muito forte, não tinha nem televisão ainda, então era por aí que a coisa navegava, e eu acho que muitos dos que ajudaram a criar aqui também conheciam lá e se relacionavam com os artistas que levam essa casa, né? Então, importante dizer que lá na casa é uma resistência também, né? Porque quando eu cheguei lá, nem o terreno da casa não estava na casa. Foi um processo de 2 anos, né? Um processo longo, duro, e a gente conseguiu colocar o nome, a casa no nome, né? O terreno no nome da casa. Inclusive, assim, quando eu comecei os primeiros movimentos, que teve ajuda da mídia, foi um advogado que me procurou, o senhor Júlio Milman, pai do Túlio Milman, né? E ele falou: "Bah, Luciano, eu já ajudei a casa nos anos 70, porque os familiares queriam retomar a casa, porque a pessoa que vendeu o terreno faleceu antes de passar, então ele me procurou e a gente conseguiu fazer isso, né? Então, hoje em dia, eu acho que perto do que eu estou vendo, assim, que está acontecendo com a nossa categoria, eu acho que a casa conseguiu se preparar antes, assim, né, disso acontecer. Então a gente já fez projetos para manter a casa com alimentação, com higiene, né? A gente construiu um varandão cultural, porque a gente fazia um sarau lá logo de início, assim, uma vez por mês, que era numa salinha que era a 4ª parte dessa sala aqui. E hoje em dia a gente fez um varandão que é mais ou menos o dobro disso aqui, né? Para atender melhor o público, né? Para valorizar mais os artistas da casa que sempre se apresentam lá. Então é um meio de resistência, né? Importante, né?
Importante também, o Zé da Terreira mora lá, só para vocês terem ideia, né? Quando eu cheguei lá, o Zé da Terreira, ele que conseguiu alguém para ajudar a apagar a luz da casa. Ele sempre falava, Luciano, a coisa mais importante aqui é a luz e a água. Então, que é as coisas básicas, assim, né? Hoje em dia a gente conseguiu muito mais do que isso, tem internet, né? Tem uma questão de reforma de um prédio muito antigo que então aprendi muito com o Zé, né? O Sirmar Antunes mora lá na casa, então o Catulo, né, que faleceu essa semana, morou na casa também durante bastante tempo, né? E ele até que saiu da casa porque ele estava esquecendo o fogão ligado, perdendo a chave, né? Eram os primeiros sintomas do Alzheimer. E legal que a família dele deu o aporte, né? Porque tem alguns lá na casa que a gente sabe que a gente que vai ter que dar esse aporte, né? Desde quando eu cheguei lá, eu pegando todos os documentos históricos, assim, né, para vocês terem uma ideia, nem esse símbolo aqui, que é o símbolo da casa, que é da época, eu conhecia. Eu levei uns 2, 3 anos para achar ele, né, e acho ele tão simbólico, assim, né, tem uma adaga no meio da máscara aqui, da tragédia, então acho muito legal isso, e simbólico. E é isso, né? Quando eu cheguei lá, eu encontrei um documento que a gente tinha um terreno lá no cemitério São João, mas tinha que construir alguma coisa lá. Construímos também, né, um mausoléu, está no início já da obra, a gente não concluiu ainda, mas às vezes a gente não pensa sobre isso, assim, mas eu que já passei por isso lá na casa, às vezes até isso é importante, assim, dar um final mais digno, assim, sabe? Porque, enfim, eu já passei por situações bem difíceis, e quando acontece, assim, em 2, 3 dias tu tem que resolver tudo. Então fizemos essa questão do mausoléu também, né? E falando um pouco mais sobre o SATED, né? O SATED hoje em dia ele oferece plano de saúde mais acessível, né? Que isso foi um depoimento que eu peguei de um artista logo quando entrei no SATED. Luciano, pelo menos um plano de saúde, o sindicato tinha que nos ajudar. Então hoje a gente tem um plano de saúde, tem mais de 30 pessoas que usam, né? E agradecem por isso. Então a gente consegue trazer oficinas de qualificação, né? A gente já teve em Porto Alegre, por exemplo, acidentes com técnicos, né, como no Pepsi Stage, que teve falecimento e tudo mais, em outros lugares também. Então, oferecer cursos de treinamento é importante, né, principalmente para os técnicos e para os circenses, que é risco de vida, né? Então, curso de NR, que é altura, curso de eletricidade, tudo isso é importante para que a gente se organize. Mas a gente sente que eu sou representante do SATED no conselho da TVE, né, que até o companheiro vai falar melhor depois, mas é isso, gente. A gente sente que o golpe ele é jurídico, assim, né? Lá dentro do conselho, o governo manda um monte de representantes, geralmente são advogados, e sempre fica difícil o debate, né? Porque eles tentam nos enganar ali pelo estatuto, ou tentam dizer que isso pode, isso não pode. Eu sou do Conselho Estadual de Cultura, né, que analisa mais a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, né? Não tem muitos projetos das artes cênicas lá, porque eu sinto que talvez eles tenham dificuldade em captar, porque tu aprova, né, um percentual, mas eu vejo que as empresas acabam apoiando o que dá mais lucro, o que dá mais público. Então é isso, gente. Eu recebi já o recado aqui que eu tenho que concluir, mas dizer para vocês que a nossa luta é gigante, assim, que às vezes a gente não tem braço e perna para dar conta de tudo, né? Vocês viram aqui pelo meu depoimento que eu mesmo ocupo várias coisas, porque é isso. Hoje mesmo alguém falou para mim, tem que cuidar para não ser cordeirinho no meio dos lobos, assim, né? E eu falei, mas então a gente tem que treinar mais lobos, né? Porque são muitos lobos, né? E eu não queria ser... Tem alguns lobos que eu não gostaria de ser, né? Mas enfim, conto com vocês nessas lutas aí. Muito obrigado.